Oi pessoal, aqui quem fala é a Thaís Coimbra e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre as igrejas do Apocalipse. Isso mesmo, gente. Eu tô trazendo para vocês aqui uma comparação, algo mais aprofundado, né, que eu escrevi aqui e vou compartilhar para vocês a diferença, né, e a gente vai trazer aqui também alguns exemplos, né, sobre as duas igrejas citadas no livro de Apocalipse, capítulo 3, as duas últimas citadas, que é a Laodiceia e a Filadélfia, tá bom? E deixa seu coraçãozinho aí, já comenta, compartilhe, né, pode deixar aí um comentário, tá bom? E vamos embora. Bom, gente, vou começar aqui com a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, certo? Ela foi fundada em 138 a.C., certo? Mas, como a igreja está em Apocalipse, então é depois de Cristo. Mas ela começou pelo mundo entre 1750 e 1900 depois de Cristo, certo? Então, ó, já faz um bom tempo já. E ela tem alguns pontos muito bons, né? Ela é perseverante na fé, guardou a fé, não recebeu críticas do Criador e tem como promessa o lugar na Nova Jerusalém. Olha que maravilha. Todos nós queremos, né? E ela foi uma igreja muito pontual. Foi uma igreja assim, olha, tá de parabéns. Filadélfia representa o sexto período da igreja na Terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo entre 1750 e 1900 depois de Cristo. A igreja passou por vários avivamentos, grandes pregadores, pessoas, discípulos e discípulas, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lutaram pelo renascimento da igreja verdadeira. Até então, antes dessa igreja de Filadélfia, tem a Sardes, que significa saída. Né? Foi um período muito, como posso dizer, muito pouco ruim da igreja, porque houve a reforma protestante, houve muitas coisas, né? E ela foi uma igreja que significava uma igreja morta. Uma igreja morta, né? Mas graças à reforma protestante isso mudou muito. E a gente lembra lá de Martin Lutero, né, que fixou na porta da Catedral de Wittenberg, que o Wittenberg fala, as 95 teses contra os erros da Igreja Romana, né? Que Igreja Romana é a Igreja Católica. E foi complicado. Então, pra vocês verem que a Filadélfia, quer dizer, foi uma igreja muito, muito boa, muito pontual. Foi uma igreja abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que acontecesse. E apesar das dificuldades, ela estava ali no meio, não estava preocupada com o modernismo, não estava preocupada com luxo, com essas coisas materiais. Não, ela estava ali de serviço ao próximo, estava ali não visando só as pautas políticas, ela estava ali focando no amor, na essência do Evangelho de Cristo, né? Porque Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós. Hoje é Páscoa, né? Começou hoje. E, e é isso, essa é a essência da igreja, né? Bom, gente, a igreja de Laodiceia significa a justiça do povo no grego, a igreja da democracia, o direito que emana do povo, fazendo frente à teocracia, o domínio divino. Teocracia, quer dizer. Ela tem alguns pontos. Ela tem alguns pontos, né? Ela não é fria e nem quente. Ela é morna. Aqui ela fala para se arrepender, ela tem que se arrepender e voltar ao zelo, tem como promessa compartilhar o trono com o filho. Essa igreja é a partir de 1900 depois de Cristo, ou seja, atualmente a gente vê por aí. Laodiceia representa a sétima era do cristianismo na Terra, a igreja dos últimos tempos, quando houve aparente crescimento e estabilidade das igrejas. Com as prosperidades das igrejas e do cristão, o materialismo tomou conta de muitas igrejas que passaram a valorizar mais o dinheiro do que as vidas necessitadas lá de dentro. A teologia da prosperidade levantou uma geração de cristãos em receber bênçãos materiais ou terrenas e não serviços ao próximo, sem se preocupar-se com a eternidade com ele. Então a gente vê aí que a igreja de Laodiceia não foi uma das boas, foi ó péssima, mas aí tem o tempo ainda. Tem tempo aí de se arrepender, tem um tempo de se posicionar, tem um tempo de melhorar, de ser lapidada para encontrar o noivo. E a gente vê atualmente muitas igrejas sendo assim, como Laodiceia, porque Laodiceia representa a sexta igreja do período do cristianismo na Terra, certo? É a igreja dos últimos tempos, que as igrejas que nós vemos hoje, né, que muitas estão por aí, muitas estão, mas a igreja de fato é eu e você, né? Eu sou uma igreja viva, um ser vivente, ainda sou viva, sou uma igreja viva e estou aí pelo mundo, né? A igreja não se baseia só em altares, em grandes coisas, em construções de coisas, de eventos, de comércio, de dízimos e ofertas. A igreja é muito mais do que isso. E a gente muitas das vezes está como Laodiceia. Laodiceia, ela
se desviou geral, ela se desviou. Hoje em dia a gente vê muitas coisas assim, muitas piadinhas, coisas envergonhosas, envergonhando a imagem de Cristo, quem Cristo é, que igreja que Cristo quer que a gente seja. E a gente vê aí muita coisa errada, né? E que tá aqui, ó, como é feito em Libras é feito assim, ó, em sistema, né? Se engloba no sistema. Sistema o quê? Sistema econômico, sistema religioso, porque hoje em dia as igrejas elas têm que ser rendidas ao Estado por causa, né, de dinheiro, essas coisas. Então, assim, isso complica, porque Cristo não quer isso. Cristo quer outra coisa. Cristo vai além. Ele quer que a gente se posicione e vá a campo para lugares que verdadeiramente precisam da igreja, que importa, coisas que importam. E a gente vê que a igreja não tá, sabe, tá muito na religiosidade. A igreja tá muito focada em crescimento econômico, crescimento isso, crescimento daquilo, e esquecem do verdadeiro crescimento, que é em Cristo Jesus. Esquece. Muitas vezes está ali por aparências, muitas vezes está ali fazendo coisas erradas e tá ali. Então a gente tem que analisar que a Laodiceia é uma igreja que visa muito essa parte da parte econômica, que é o dinheiro, né? E não era para ter isso, mas tem, né? Infelizmente o homem é falho, a mulher é falho, mas a gente tem que se posicionar e refletir quem nós somos. Que igreja nós estamos sendo? Laodiceia ou Filadélfia? Filadélfia, olha, não tenho o que falar. Já Laodiceia tá perdida. Então a gente tem que pensar, refletir mais sobre isso, né? E não ficar, né, na bolha do sistema, né? Mas ir à frente. E além disso, e além das multidões, e além das quatro paredes, e além da placa, e além disso, e além daquilo. Porque o sangue de Cristo não está circulando, o sangue de Cristo está coagulando. E a gente está envergonhando o nome de Cristo, a gente está dividindo o corpo de Cristo, a gente não está tendo comunhão decente com os nossos irmãos, a gente não está preocupado. Uma pessoa cai, uma pessoa sai, ninguém tá nem aí, é algo muito. Não é algo normal. Não é algo normal. Muitas vezes a gente pensa que tá naquela posição, né? Mas a gente esquece de analisar, de prestar serviços ao próximo, porque esse é um dos maiores mandamentos da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento, de tudo. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque você precisa amar a Deus para você se amar e você amar o teu próximo. Entendeu? Ir para lugares assim, para países assim que precisam. Muitas vezes a gente não consegue chegar lá. Ok, mas a gente tem a obrigação de começar hoje, orar hoje para essas pessoas e se posicionar como igreja. Não só debater, brigar, como muitas pessoas fazem por aí. Não só avisar coisas políticas, mas voltar à essência da adoração. Voltar para quem nós somos. Entendeu? E é isso, gente, que a gente vinha nos analisar. Que igreja estamos sendo nós? Muitas vezes a gente vê aí, em cada esquina, assim como um bar, tem uma igreja, né? Todo canto tem uma igreja. Tem ali a divisão do corpo de Cristo. A gente vê aqui, era para ser só um batismo, um só batismo, uma só fé, né? Um só Espírito, uma só igreja, um só Cristo, um só Deus. Mas a gente vê por aí que as igrejas estão envergonhando, as igrejas estão dividindo o corpo de Cristo, ao invés de se ajuntarem e ser o povo de Deus. Se a igreja é a diferença, né? Mesmo que muitas vezes eu me sinta muito pequena, me sinto muito, sabe? Às vezes vem aquele pensamento que eu não vou conseguir, mas a gente lembra de Cristo. A gente faz um pouquinho, vai fazendo, fazendo, fazendo. Não com interesses, não diminuindo o outro, não, sendo a igreja verdadeiramente, sendo a união verdadeiramente. E não visando só essas coisas, né? Não visando só essas coisas, mas visando aquelas coisas que Cristo pede pra nós, né? E a gente fica sempre naquele algoritmo, sempre naquela mesma coisa. É sempre naquela mesma, como posso dizer? Repetição, sabe? Repetição, naquela religiosidade, naquela ser superior, sabe? Ser aquela coisa. E Cristo não quer isso. Cristo ele não quer isso. Por isso que ele fala aqui, para a igreja de Filadélfia, acabo quase esquecendo aqui de falar. De Filadélfia.
que ele tem uma porta aberta. Ele tem uma porta aberta. E ele quer entrar. Pois aquele que abrir, aquele que ouvir minha voz e abrir, entrar, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, esse versículo tá na igreja de Laodiceia. Então ele tá dando uma oportunidade para nós. Falando, olha, ouve minha voz, abre a porta e deixa eu entrar. Ou seja, ele quer entrar dentro de nós, ele quer entrar dentro da gente, do nosso ser, porque ele é espírito. E ele quer que nós sejamos o templo dele. Ele quer que nós damos espaço a ele, que nós tenhamos uma intimidade com ele. Por isso que ele fala, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Então ele quer a mesa, tempo de mesa. Ele quer cear, ele quer nos satisfazer, ele quer nos fazer queimar, amar ele na presença, no culto e no profundo. Então é isso que ele espera da gente como igreja, né? E que a gente venha ter a cada dia muita fé, porque os tempos tá vindo muita coisa. Olha, tá sendo preparado tudo. Tá sendo arquitetado todo o cenário. E a gente tem que posicionar como igreja. Porque Cristo está voltando, Jesus está voltando. E muita gente não tá ligando. Tem gente que zomba, tem gente que fala, tem gente que não acredita. Amém. Mas a gente tem que lembrar. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que esse vídeo tenha fortalecido vocês. Depois eu vou deixar aqui na publicação a diferença entre Filadélfia e Laodiceia. Tá bom? Pra vocês depois lerem com calma. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz.